vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, neste domingo, dia 2 de maio, mês dedicado a Maria. E vamos juntos começar o programa de hoje rezando a oração feita pelo Papa Francisco, recorrendo a Nossa Senhora pelo fim da pandemia. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz fostes associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disse. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada. Nesse mês de maio, o Papa Francisco convoca toda a Igreja para juntos rezar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelo fim da pandemia. Agora, nessa entrevista, você vai conferir um pouco mais sobre o mês mariano. Estamos no mês de maio, mês dedicado a Maria, Mãe de Jesus. Então, vamos conversar agora com o Padre Frei Francisco Heleno, para conversarmos sobre a importância desse mês mariano neste ano dedicado a São José. Frei, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Joyce, você, pelo convite para esse momento aqui sobre Maria no mês de São José. Na carta Patris Corde, Papa Francisco ressalta que depois de Maria, São José tem uma importância muito grande dentro da Igreja. Então, vamos falar sobre essa importância que Maria teve na vida de São José para que ambos cumprissem as vontades de Deus. Muito bem, Maria tem um papel importante na vida de São José. É justamente pelo fato de São José estar associado ao vínculo conjugal com Maria, que ele ocupa essa grandeza, associado a Maria, e com ela ele se tornou o pai adotivo de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nenhum outro santo da Igreja teve uma proximidade ao próprio Filho de Deus quanto São José depois de Maria. Então, qual a importância deste mês de Maria, esse mês mariano, para o ano dedicado a São José? O mês de maio é dedicado a Maria, é uma tradição da Igreja, é uma tradição que está no coração do povo de Deus e é bem realizada em toda a Igreja. Então, pelo fato desse mês de maio ter a tradição, a devoção, a fervorosidade do povo de Deus, vai se aproveitar bem para se colocar as orações, toda a fé e as devoções que nós temos à bem-aventurada Virgem Maria no ano de São José, enfatizar, como nosso bispo Dom Jacinto nos mandou a carta, nos incentivando. É uma convocação que ele retoma com as palavras do Papa Francisco. Pedir, rogar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria para todos aqueles que estão sofrendo, padecendo com o Covid. Então, Frei Heleno, já que o senhor fala sobre essa convocação do nosso Papa Francisco, de orarmos todos os dias, fala pra gente sobre a importância de realizarmos esse ato, de realizarmos essa oração todos os dias pelo fim da pandemia. O mês de maio, os fiéis expressam muitas devoções e tradições que já receberam
da igreja, na catequese e na tradição da igreja, o que aprenderam com as famílias, as devoções a Maria. O mês tem uma intensidade espiritual muito grande, onde todos rezam aquilo que aprenderam de devoção. Então, nessas orações, nessas devoções, que todos os dias os povos se juntam na igreja, os fiéis, é onde se vai agora colocar de modo especial o pedido, a intercessão da Mãe de Deus, porque nós temos fé, acreditamos que ela é intercessora de todos nós, como nós rezamos na Ave Maria, agora e até na hora de nossa morte. Então, qual a virtude de Nossa Senhora que nós podemos ter como exemplo para seguirmos, né, nesse período de pandemia, nesse cenário que estamos vivenciando agora? A principal virtude de Nossa Senhora que nós podemos lembrar em toda a nossa vida, aí como você enfatizou nesse momento de pandemia, mas além do momento da pandemia, em qualquer momento da nossa vida, é a virtude da obediência, do saber ouvir. Maria escutou, ouviu com atenção e praticou com fidelidade aquilo que ela ouviu, de ser a mãe do Filho de Deus. Ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela obedeceu e foi fiel, recebeu o Filho de Deus no ventre e esteve com o seu filho até a morte na cruz. Ela foi perseverante. Então, nós, nesse momento, devemos manter a fé viva, a nossa fé, uma fé verdadeira, que vamos superar o coronavírus e obedecer, praticar aquilo que é ensinado para que nós possamos vencer o coronavírus. Então, a obediência, a virtude da obediência com perseverança. Então, Frei, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar sobre esse assunto com o Senhor. Eu agradeço, Joyce, o seu convite para esse momento aqui sobre o mês de maio, dentro do ano de São José, e a todo o povo de Deus que nos acompanhou neste momento. Muito obrigado a você e a todos que nos acompanharam. E agora eu convido você para acompanhar as redes sociais da Arquidiocese de Teresina. Nós estamos no Facebook e no Instagram e aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. É tempo de cuidar. Ajude a quem precisa e participe da ação solidária para enfrentar a pandemia. Procure a paróquia mais próxima em seu município e doe alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Sua doação vai salvar vidas. E lembre-se, a pandemia não acabou. Lave as mãos e continue usando máscara. Uma campanha Fórum Regional de Pastorais Sociais, Cáritas, Cáritas Brasileira e CNBB. Apoio Governo do Piauí. Ontem, no dia 1º de maio, a igreja celebrou São José Operário, que é padroeiro dos trabalhadores. E agora, no quadro Bons Conselhos, vamos refletir sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho. E no dia 1º de maio foi comemorado o Dia do Trabalhador e também o Dia de São José Operário. E em homenagem a essas datas, nós vamos falar hoje sobre a espiritualidade no ambiente de trabalho com o presidente da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, Dr. Carlos Wagner. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado. Então, começa falando pra gente sobre a importância, né, dessa espiritualidade no ambiente de trabalho. Muito bem, a espiritualidade no ambiente de trabalho, ela tem que ser vista como uma oferta de amor. Todo trabalho é uma obra de construção. E
se você é cristão, você tem que ofertar a sua obra à causa do nosso Senhor. Então, todo o trabalho tem que ser visto como uma oferta. E a espiritualidade decorre justamente da oferta desse trabalho, porque nós não podemos também confundir a espiritualidade com a religiosidade. Logicamente que cada pessoa tem a sua profissão de fé, a sua religião, muitos sequer têm religião. Mas nós, principalmente como cristãos católicos, devemos fazer do trabalho uma oferta de amor. E como podemos viver da melhor forma nesse ambiente de trabalho, respeitando as pessoas, respeitando as outras denominações religiosas? No trabalho, quando nós fazemos essa oferta de amor, alguns, digamos assim, alguns pilares, né, alguns princípios nós temos que levar em conta. A questão do respeito à diversidade, por exemplo, a questão da alteridade. O que é alteridade? Alteridade é você se colocar no lugar do outro. Porque no ambiente de trabalho nós vamos conviver com pessoas diferentes. Então nós temos que estar preparados para isso, para o respeito, para a diversidade, para a pluralidade e especialmente para a alteridade. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós vamos entender também um princípio maior, que é a questão da dignidade da pessoa humana, que inclusive é a centralidade da doutrina social da nossa igreja. E como essa prática pode nos ajudar a ter um bem-estar no trabalho, né? Quais são os benefícios que a gente colhe dentro desse ambiente de trabalho fazendo essa prática? Olha, a prática da espiritualidade no ambiente de trabalho, ela pode se dar pela oração. Nós podemos exercitar a espiritualidade com um momento de oração e ela também pode ser feita no ambiente de trabalho, porque você tem condições de entrar em conexão com Deus. Você pode fazer oração no carro, por exemplo, na sua casa, mas também no ambiente de trabalho, desde que isso, logicamente, né, não modifique, não perturbe o que você está fazendo na sua obra. Então, nós cristãos devemos estar atentos para isso. É possível exercer espiritualidade no ambiente de trabalho e também o exercício dessa espiritualidade requer a compreensão do outro, a compreensão do contexto, né? E através do seu testemunho como cristão, você tem a força de atrair as outras pessoas pelo seu testemunho na oração e na espiritualidade. E quais são os frutos que colhemos, né, com essa oração, nessa perseverança? O que isso nos ajuda no nosso trabalho? Conta pra gente. A partir do momento que você consegue exercer a sua espiritualidade, que você consegue fazer a sua oração mesmo no ambiente de trabalho, você traz para si mais equilíbrio espiritual. Com mais equilíbrio espiritual, você tem mais produtividade. Inclusive, eu acho que a maioria das empresas deveria adotar essa prática do exercício da espiritualidade no ambiente de trabalho, né? Porque essa prática ela pode trazer um equilíbrio para o trabalhador e, consequentemente, uma melhor produtividade. Hoje nós temos, por exemplo, a prática do exercício laboral antes das atividades, né? Por que não também não introduzir a prática do exercício da espiritualidade, logicamente respeitando as outras matizes, né, as outras profissões de fé. Mas isso é perfeitamente possível e isso pode trazer um equilíbrio maior e, consequentemente, até uma maior produtividade dentro da empresa. O senhor costuma ter essa prática da oração no seu dia a dia, no seu trabalho. Qual o conselho que o senhor dá para as pessoas que querem também ter esse momento de espiritualidade no dia a dia, né? Que isso possa ajudar essas pessoas? Bom, eu como cristão leigo, né, tenho a minha atividade no mundo, eu sou magistrado. Então, todos os dias, antes de iniciar o meu dia a dia, eu faço as minhas orações, né, eu faço o exercício da minha espiritualidade, né, e peço proteção a Deus, peço que a partir daquele momento eu tenha discernimento, eu tenha cautela, eu tenha tranquilidade nas minhas decisões, porque elas irão impactar a vida das pessoas. Então, isso é muito importante para que, a partir dali, você tenha essa tranquilidade e transmita também às pessoas essa tranquilidade, essa paz interior. Então, você, em qualquer atividade que você faça, você pode fazer esse minuto, né, de espiritualidade antes do exercício
da sua atividade laboral todos os dias. Então, já que o senhor falou sobre dar o exemplo, o senhor tem algum testemunho com relação a essa sua prática, né, do ambiente de trabalho, alguém que se exempla no Senhor? Olha, é bem possível que alguém se espelhe em mim, mas, digamos assim, essa pessoa talvez ela não chegou até a mim para declarar isso, né? Porque às vezes você tem certas atitudes no dia a dia, mas com certeza você está sendo observado, né? Eu, particularmente, que trabalho num local conflituoso, né, como magistrado, onde há conflitos de interesses, há argumentos, então você tem que ter muita tranquilidade e muito equilíbrio para que você possa conduzir aquela situação, uma audiência, uma sessão no tribunal, por exemplo. Então, a oração, antes do início do meu trabalho, ela me dá esse suporte, né? E aí eu estou exercendo a minha espiritualidade. Logicamente que algumas pessoas procuram fazer uma meditação, parar um minuto, né? Mas aqui eu falo como um testemunho de cristão católico, no sentido da oração como momento de espiritualidade, né? Então, a oração é que me dá realmente esse combustível e esse equilíbrio, né? Para que eu possa exercer minha atividade. E há profissões que são estressantes, que também esse momento de espiritualidade é muito importante antes do início, como por exemplo um motorista, um policial, os profissionais que estão na linha de frente agora no combate da pandemia, não é? Então é importante que você tenha essa substância, esse apoio inicial da sua espiritualidade. Então, doutor, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos, pela disponibilidade em atender a gente, falar desse assunto tão importante que é a espiritualidade no ambiente de trabalho. Pois é, o trabalho é uma obra de Deus, o trabalho deve ser visto como uma oferta a Deus. E a espiritualidade, através da oração, é um momento importante para que você possa, a partir dali, ter tranquilidade, ter discernimento para exercer as atividades do seu dia a dia. E ainda dentro dessa temática, vamos agora acompanhar o depoimento da Gleidismar, que fala pra gente como ela vivencia a espiritualidade no seu ambiente de trabalho. Olá, sou Gleidismar Vignoli, sou empresária no ramo de óleos, a qual eu levo para o meu trabalho a minha espiritualidade, porque eu não consigo viver separando essas duas coisas e as outras coisas. Eu não consigo separar a espiritualidade da minha família, das minhas amizades, eu não consigo entender como viver sem espiritualidade. Dentro do meu trabalho, dentro do meu ambiente de trabalho, a espiritualidade ela sempre prevalece. Tenho sim colaboradores, consultoras de outras religiões, mas o que eu sempre levo é a minha espiritualidade. Por mais que eu seja muito devota dos meus santos, São Padre Pio, aqui na minha sala eu tenho um quadro enorme aqui de Padre Pio, tenho minhas imagens, né? Não adoro imagens, mas venero essa santificação deles, né? E eu levo esses exemplos para a minha vida, para o meu trabalho, para que eu possa realmente trilhar caminhos corretos, de acordo com a vontade de Deus. E a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que tudo é possível, né? Deus, ele também realiza o impossível, então é isso que eu coloco nas mãos dele, toda essa realização. Dentro da nossa empresa, sempre nas nossas reuniões, nós fazemos sim orações. Se existem colaboradores evangélicos, ele também começa a oração dele, então existe o respeito dentro do nosso trabalho. E eu acho que é por aí, onde a gente pode fazer essa conexão, né? E sempre pela manhã, ao acordar, eu agradeço. Eu agradeço a Deus por ter o meu trabalho. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Muitas vezes a gente pode correr o risco de se achar dono do negócio, e a gente sabe, eu tenho consciência disso, de que Deus me confiou a empresa para que eu possa prosperar a vida de outras pessoas. Então, porque nós dependemos sim das pessoas.
Confira agora os principais destaques da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja, com a repórter Joyce Fernanda. Bom dia a você que nos acompanha na manhã deste domingo. A iniciação à vida cristã da Arquidiocese de Teresina foi destaque na revista Ecoando, da Paulus Editora, que abordou sobre a evolução do itinerário catequético desde o ano 2002 até hoje, focando no despertar dos catequistas para uma forte necessidade de estudar e se aprofundar nos ensinamentos da Igreja. E na terça-feira, dia 27 de abril, o Papa Francisco convocou toda a Igreja para orar incessantemente durante todo esse mês de maio, pedindo a intercessão da Virgem Maria pelo fim da pandemia do novo coronavírus. Na última quarta-feira, dia 28 de abril, a comunidade católica Mãe da Evangelização, localizada no bairro Parque Ideal, foi reconhecida oficialmente durante celebração presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito. Acompanhe agora uma matéria sobre o assunto. A comunidade Mãe da Evangelização tem como idealizador o padre Gonçalo Teixeira e já existe há 6 anos, mas só foi oficializada na última quarta-feira, dia 28, após a leitura do decreto de criação, escrito por Dom Jacinto. O arcebispo fala sobre a importância da criação de comunidades e o ganho da Arquidiocese de Teresina com esse novo grupo. Isso mostra a vitalidade da igreja, que a cada tempo se reinventa a partir dos seus membros, e isso nos atesta algo de maravilhoso. A igreja é criada e recriada continuamente pelo Espírito Santo de Deus. Quando parece que está se chegando a um outono, a um envelhecimento, uma cepa nova, não de vírus, mas de vida, vai surgindo e vai se impondo, atraindo e renovando a igreja. Então, a comunidade Mãe da Evangelização é algo assim. Ela é uma expressão hoje desse desejo de evangelizar, mas evangelizar a partir de uma vida que se cultiva, de uma vida comunitária, de um ideal comum, de um trabalho em grupo, em equipe, para poder atingir melhor os objetivos. Por isso nós saudamos com muita alegria e gratidão a Deus e admiração pelos irmãos e irmãs dessa comunidade, saudamos a sua configuração agora como uma comunidade com aprovação diocesana. O idealizador da comunidade, Padre Gonçalo, fala sobre o que o motivou na criação dessa nova comunidade e que o nome Mãe da Evangelização se deu a partir de um documento do Papa Francisco que fala sobre Maria. A motivação inicial foi quando eu ainda era o pároco aqui da paróquia de São Francisco de Assis, prestes a se tornar santuário, e em 2015 nós instalamos a adoração perpétua. E o desejo nosso era de ter uma comunidade de vida consagrada ou uma congregação para ajudar no acompanhamento daqueles que iriam adorar as horas santas aqui no santuário. Mas também com o objetivo de também acolher, aconselhar, escutar muitos que ali chegavam com problemas. Diante do Santíssimo, estava lá adorando, daqui a pouco começavam a chorar e a gente via que aquela pessoa precisava de alguém para escutá-la, para orientar, para dizer alguma coisa. E hoje nós estamos aqui celebrando a criação do decreto, reconhecendo a nossa comunidade, Maria, Mãe da Evangelização, como a comunidade de consagrado reconhecida pela nossa arquidiocese. O nome Mãe da Evangelização, quando nós começamos o estudo, buscando na Sagrada Escritura os documentos da igreja, e naquela ocasião iniciante, lá 2014, 2015, nós estávamos estudando um documento do Papa Francisco, se não me engano o primeiro, que ele fala do Evangelho da Alegria, Evangelho Gaudium. E lá tem um capítulo, se não me engano 8, que ele fala de Maria. E dentro desse capítulo ele fala perfeitamente da Virgem Maria. E lá ele intitula Nossa Senhora com esse título, Maria, Mãe da Evangelização. Naquele momento eu disse, pronto, o nome da comunidade já está criado, vai ser Mãe da Evangelização, pelo carinho, a missão, a pessoa, a importância que Maria tem na nossa vida e na nossa caminhada.
O coordenador do grupo, José Flávio, conta sobre a importância desse decreto para a comunidade e quais são os planos para o futuro a partir de agora. O decreto ele é importante para nós porque ele abre as portas, né? E a confiança da igreja sobre nós, né? Para frente nós temos os planos assim de outras comunidades a gente ir fora do Piauí. Nós já temos uma casa no Ceará e agora o outro padre também nos pediu missão. Então nossos planos é justamente formar os membros. Nós temos membros de aliança e agora de vida, eu, minha esposa, minha filha. E a intenção é de formar missionários para enviar a serviço, né, da igreja, e como alguns padres já estão nos pedindo a nossa missão. Então nós temos planos de sair, de evangelizar mais ainda. O participante do grupo, Francisco André, fala sobre o sentimento em fazer parte dessa nova comunidade. É uma alegria muito grande, comunidade que tive a graça de ver nascer e um projeto muito bonito que Deus plantou no coração do Padre Gonçalo, e eu me sinto muito realizado, satisfeito de fazer parte desse projeto hoje, porque ela foi pensada para suprir as necessidades da igreja, e quando surgiu a comunidade, nunca passou pela nossa cabeça que ela tomaria essa proporção. Então a alegria é muito grande. E agora a Arquidiocese de Teresina recebe oficialmente mais uma comunidade para seguir e viver a palavra do Senhor. E essas foram as notícias da Arquidiocese desta semana para você. No próximo domingo a gente se encontra novamente. Essas e outras informações estão disponíveis no site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece aqui no seu vídeo. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. Em tuas mãos. E agora você acompanha as informações do Regional Nordeste 4. Olá, está no ar mais um boletim do Regional. Vamos acompanhar a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí. No dia 21 de abril, o bispo da Diocese de Bom Jesus do Gurgueia, Dom Marcos Tavoni, completou mais um ano de vida. Parabéns, Dom Marcos. Que Deus seja louvado por mais um natalício. Dom Plínio Luz realiza todo dia 21 de cada mês um encontro com padres de algum zonal da Diocese de Picos. A escolha da data se deu porque o dia 21 é o dia da implantação da Diocese, realizado no ano de 1975. O último encontro aconteceu no dia 21 de abril com o clero do Zonal 5, na cidade de Francisco Santos, onde estiveram presentes o vigário-geral da Diocese, Padre Antônio Mendes, e seminaristas. No período de 22 a 25 de abril foi realizado o Tríduo Vocacional da Diocese de Picos. O evento aconteceu virtualmente pelo YouTube da Diocese. Na última segunda-feira, dia 26 de abril, a Diocese de Picos fez o lançamento da campanha É Tempo de Cuidar. A cerimônia ocorreu de forma online e também foi transmitida pelo canal do YouTube da Diocese. No dia 26 de abril, Dom Plínio Luz, bispo diocesano de Picos, foi vacinado contra o novo coronavírus. A Diocese de Floriano conta com mais um sacerdote. Expedito Filho foi ordenado padre no dia 24 de abril na Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, na cidade de Flores do Piauí, pela imposição das mãos de Dom Edivalter Andrade. A celebração contou com a participação do clero diocesano, seminaristas, religiosos e familiares do novo padre. Devido à pandemia, a igreja teve sua capacidade reduzida e a missa foi transmitida pelas redes sociais da Diocese. A Coordenação Diocesana de Catequese da Diocese de Parnaíba realizou no dia 24 de abril uma live formativa sobre o capítulo 8 do Diretório para a Catequese, que aborda sobre a catequese na vida das pessoas. A live teve participação de catequistas e agentes de pastorais e teve como formadora a professora e catequista Sueli Lopes.
No último dia 28 de abril, foi realizada uma live solidária em prol da campanha É Tempo de Cuidar, que tem o objetivo de coletar a maior quantidade possível de alimentos, kits de higiene, limpeza e EPIs, no âmbito municipal, e distribuir às famílias em extrema pobreza. O Colégio Diocesano foi um dos pontos de coleta durante a live, que foi transmitida pelo Facebook e YouTube da Diocese de Parnaíba. Nos dias 24 e 25 de abril, o bispo diocesano de Oeiras, Dom Edilson Nobre, ministrou o sacramento do Crisma a 46 jovens na Igreja Imaculada Conceição, da paróquia Nossa Senhora da Vitória. O sacramento aconteceu em 2 celebrações distintas, seguindo todos os protocolos sanitários, e foi transmitida pelas redes sociais da Catedral. O lançamento da ação solidária É Tempo de Cuidar na Diocese de Campo Maior foi realizado através de uma live diretamente da Catedral de Santo Antônio no dia 29 de abril. A campanha está sendo realizada pela Igreja Católica em todo o Brasil e tem como objetivo ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade diante da pandemia do coronavírus e também fortalecer a solidariedade nas igrejas do Brasil. A Diocese pede que as doações de alimentos sejam feitas nas paróquias, na Cúria Diocesana e no Patronato Nossa Senhora de Lourdes até o dia de Pentecostes. Essas e outras informações você confere no site cnbbne4.org.br. E por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. Nesse mês de maio, nós vamos apresentar a você uma série de reportagens especiais sobre as comunidades católicas que fazem parte da Arquidiocese de Teresina. Começaremos por aquelas que possuem estatuto canônico. Hoje vamos conhecer o Instituto Hesed. O Instituto Hesed é uma organização de vida religiosa que tem como princípio a adoração perpétua e culto ao sangue de Cristo, tendo o carisma de experimentar, viver e cantar a misericórdia de Deus numa vida de oração, adoração, contemplação, celebração, ação de graças e missão. Maria da Encarnação, que já vive essa missão há 14 anos, fala sobre a história de criação da comunidade que iniciou pelas mãos da irmã Kelly Patrícia e irmã Jane Madeleine. As duas se conheceram numa peregrinação a Medjugorje. Na época, a Madre Jane tinha um relacionamento, tinha 2 filhos, e conheceu a Madre Kelly nessa peregrinação, e elas se identificaram muito por meio de uma amizade espiritual. E Deus foi mostrando que queria mudar a vida da Madre Jane muito. E elas foram caminhando juntas e elas sentiram esse chamado de fundar uma nova congregação, de fazer esse caminho espiritual. E Deus foi mostrando. Fizeram algumas experiências com a autorização do bispo e iniciaram a comunidade. Hoje, o Instituto conta com várias casas pelo Brasil e uma fora do país, em Portugal, sendo sua sede atualmente em Fortaleza. Atualmente, são 170 religiosas que fazem parte da congregação, existindo ainda homens consagrados que seguem o princípio de vida bem parecidos com o das irmãs. Porém, vivendo em alojamentos separados e se reunindo apenas para celebrarem a Santa Missa e a liturgia das horas. Eles também fazem parte do Exército de São Miguel. Os irmãos, a casa deles fica nos fundos do Mosteiro das Irmãs, é separado por muro, e eles têm uma vida muito semelhante à nossa também, de trabalho e oração, muito simples, mas eles têm constituição separada e toda a vida deles é independente da nossa. Diferente de outras congregações, o Instituto não possui apenas um santo de devoção, elegendo desta forma 12 baluartes. Os protetores do Menino Jesus, a Santíssima Virgem Maria, São José, os Santos Anjos, Santa Teresinha e Santa Teresa de Jesus, Santa Faustina, são alguns dos santos de devoção. De acordo com eles, a escolha se dá na intenção de vivenciarem melhor a espiritualidade. A irmã Maria da Encarnação explica melhor o porquê das escolhas dos 12 santos. Na verdade, isso é coisa da divina providência, né? Que sempre ordena as coisas
da forma que quer. Eles foram chegando, foram se identificando e a gente foi identificando sinais de que eles realmente faziam parte da nossa história, da vida que nós queremos levar. Mas é interessante o número, sim, porque 12 são os anos da infância do menino Jesus, 12 são os apóstolos do Senhor. Então, dentro desse contexto, a gente vê uma ação da Divina Providência. Para quem deseja iniciar no Instituto, precisa passar por um processo de seleção. Inicialmente, o interessado deve mandar um e-mail vocacional que pode ser encontrado nas redes sociais, Instagram ou site do www.institutoresearch.org.br e então aguardar o contato. A irmã Maria Antônia fala um pouco sobre esse processo. E mandando esse e-mail, aquele que se sente chamado à vocação Hesed, espere, aguarde em oração que a irmã ou o irmão vai entrar em contato, né? E após esse retorno, o irmão ou a irmã chamará para uma partilha, né? E aí vai ser acompanhado até marcar uma possível experiência, né? E faz um período de experiência dentro do Instituto. Ela ainda conta como conheceu a congregação e ainda como foi esse processo em sua vida de ter aceitado o chamado de Deus para essa missão. Eu conheci através das músicas da Madre Kelly. Acho que muitas vocações são atraídas pela missão da nossa Madre, né? Que tem as duas fundadoras, né? A Madre Jane e a Madre Kelly. A Madre Kelly é a que canta, né? As músicas tão belas em honra a Nosso Senhor. E através da canção dela, aquilo tocou profundamente minha alma. Eu senti assim, é isso que eu quero viver, esse cantar as misericórdias do Senhor. E fui procurar na internet e não conseguia parar mais de ouvir. Aquilo foi tão forte na minha alma e fui acompanhando até que teve uma gravação em Fortaleza do DVD Verbo Esponsa. Eu tive a graça de estar no Centro de Eventos Antigo de Fortaleza e eu comecei a chorar, descobri a minha vocação. Entrei em contato com as irmãs, marquei uma partilha, depois fui marcada a experiência, fiz a experiência de 3 meses, estou aqui até hoje, graças a Deus. A aspirante Iracema Ribeiro, que há 2 anos entrou em contato com a comunidade, foi uma dessas pessoas que se sentiram tocadas em fazer parte do Instituto Hesed. Ela então conta como está sendo a experiência de viver esse momento e como conheceu a instituição. Está sendo maravilhoso, né? Estar perto de Jesus, acordar e dormir próximo a Ele, sentir a presença dele o dia inteiro, isso é muito maravilhoso. Eu conheci do YouTube, né? Através do testemunho da irmã Jane. Eu vi o testemunho dela e aí aquilo foi me encantando, através também das músicas da Madre Kelly também. E isso foi despertando a vocação. Em Teresina, o Instituto foi implantado em 2006, tendo a primeira casa no bairro Cristo Rei, onde passaram 3 anos. Logo depois, conseguiram uma habitação no bairro Jockey, onde passaram 12 anos. E atualmente se encontram na localidade do Planalto Ininga. A Madre Maria do Sagrado Coração, atual superiora da comunidade em Teresina, relembra sobre essas mudanças e o porquê de realizá-las. E lá a casa já não supria mais a quantidade de pessoas, né, que vinham participar da Santa Missa, né, dos nossos momentos de oração Terço da Misericórdia, que a gente reza diariamente, né. Então a gente começou a procurar terrenos ou casas maiores, né, com que a gente pudesse fazer essa expansão, que era Deus mesmo pedindo, né, através das pessoas que participavam. E por providência de Deus, né, a gente conheceu os donos dessa casa que nos ofereceram, né? A gente hoje mora aqui de doação, né? Por um tempo, vamos permanecer aqui e parece que foi tudo feito para a gente, né? O local da Santa Missa, né? Onde a gente pode receber muitas pessoas e estamos aqui há 2 anos, esse ano já vai fazer 3 anos que conseguimos aumentar um pouquinho a área física do Instituto, né? Para poder acolher todos que vêm buscar beber um pouquinho mais desse carisma. As irmãs acordam bem cedo, antes do nascer do sol, para realizar o ofício divino. Logo depois, realizam a oração mental, a Santa Missa e só então tomam um café da manhã. Durante o dia, as irmãs realizam as suas funções, cada uma com seu ofício. Às 3 horas da tarde, todas se reúnem na capela para rezarem no horário da misericórdia. O dia inteiro é de muita oração, mas não é somente isso, as irmãs também praticam algumas ações.
Bem, as nossas ações são a livraria, né, que é um dos pontos do nosso carisma, a missão, né, e evangelizar através dos nossos produtos de evangelização. Aqui em Teresina temos também o nosso grupo de oração Rainha da Paz, que acontece às segundas-feiras às 19h15, mas depois da pandemia a gente deu uma parada, né, depois que fechou tudo, a gente ainda está se reorganizando para voltar. Mas é o nosso costume, né? Temos um grupo de Terço dos Homens, o grupo São José, que já está se reunindo, né? Fica o convite para os homens, aqueles que querem vir rezar com o nosso Terço dos Homens às quintas-feiras, 19h15. Temos também um grupo de jovens aos sábados, às 16h30. E também estamos, né, replanejando, preparando para voltar. E as Santas Missas, que é mais conhecida, né, do pessoal, aos domingos às 10h30. Todos os dias rezamos o Terço da Misericórdia, que também é aberto ao público, né? Fica o convite também, quem quiser vir rezar com a gente. Lúcia Leal, que é uma frequentadora da casa, sempre vai às missas e terços. Descobriu a comunidade através de uma amiga e depois disso nunca deixou de estar presente. Hoje, além de participar dos momentos de oração, ela também realiza compras religiosas na livraria do Instituto. Lúcia fala sobre o sentimento que tem em relação à congregação. Muito bom, tá? Aqui a gente sente assim uma paz muito grande, tá? É um contato muito próximo com Deus, que você sente a presença mesmo de Jesus aqui. Sem falar que tem o Santíssimo exposto aí o tempo todo. Então é assim que eu me sinto. Eu sei que tem também outros lugares que tem, né, o Santíssimo exposto até 24 horas por dia. Mas eu gosto do Instituto Reset, eu me sinto bem, eu me sinto acolhida. Então eu também é próximo à minha casa, não é tão distante. É uma oportunidade que eu tenho de me encontrar com Deus. As religiosas vivem da providência de Deus, através da caridade dos benfeitores, pessoas que ajudam da forma que podem, com alimentação, produtos de limpeza, dentre outras maneiras de ajuda. Um dos hábitos vividos pelas irmãs é o pãozinho da caridade, que ajudam no processo do jejum. A Madre Maria conta um pouco sobre essa realidade. Como o nosso instituto surgiu em Medjugorje, onde tem as aparições de Nossa Senhora Rainha da Paz, e lá Nossa Senhora pede, né, a oração, o jejum, a penitência, né? Então a gente, seguindo esse pedido de Nossa Senhora, às quartas e sextas-feiras nós jejuamos a pão e água, como Nossa Senhora pede, né? Então passamos o dia todo sem tomar nenhuma refeição, só mesmo pãozinho, né, quando dá fome. Quando dá sede a gente toma água, né? E às 4 horas a gente faz uma refeição para fechar o dia, né? Tudo isso pelas intenções de Nossa Senhora, pelas pessoas que também, né? Tantos pedidos de orações que chegam até nós. Então a gente tem a oração e o jejum como pontos fortes que batem na porta do coração de Deus para alcançar as graças que tantas pessoas precisam, né? Que o mundo precisa. Elas realizam ainda formações espirituais. Nas quintas-feiras, ficam em oração das 9 da noite até a meia-noite, intercedendo pelos sacerdotes, jovens e por toda a igreja. Algumas coisas são restritas apenas para quem vive nessa realidade, mas na rotina das religiosas, elas realizam também algumas recreações, onde tiram um momento para conversar, jogar bola e cantar. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube, agora com o novo nome Arquidiocese de Teresina. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você confere o programa Em Tuas Mãos no rádio, com Rafael Santos, na Rádio Pioneira de Teresina 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé.
Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. É tempo de cuidar. Ajude a quem precisa e participe da ação solidária para enfrentar a pandemia. Procure a paróquia mais próxima em seu município e doe alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Sua doação vai salvar vidas. E lembre-se, a pandemia não acabou. Lave as mãos e continue usando máscara. Uma campanha Fórum Regional de Pastorais Sociais, Cáritas, Cáritas Brasileira e CNBB. Apoio Governo do Piauí. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos conferir a nossa dica da fé para este domingo. Este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E para bem começarmos o mês de maio, a nossa dica da fé deste domingo para você é o livro Um Mês com Maria, da editora Paulus. O novenário foi criado com a dedicação ao mês mariano, que explica como se deve rezar o terço, contando também com a explicação do santo do dia, o evangelho do dia e a catequese mariana, que deve ser acompanhado até o dia 31 de maio. E essa foi a nossa dica deste domingo para você. Se você gostou, aproveite e já garanta o seu livro. Agora é hora do nosso quadro Artista da Fé e hoje nós vamos conhecer a história da Evangelina Ferreira, ela que trabalha com a pintura de imagens. Pintar imagens religiosas representa muito além do que uma arte. É levar um sentimento divino através de uma peça sacra, que serve tanto para quem produz, tanto para aquele que recebe. A artista Evangelina Ferreira, desde muito nova, já tinha em sua volta o exemplo da pintura. Sua mãe era artesã e realizava a pintura de jarros, cerâmicas, telas, dentre outros objetos. E a partir de então, inserida nesse meio, começou a desenvolver também habilidades para este trabalho. Mas foi em uma feira de exposição, após conhecer uma senhora que trabalhava com a pintura de imagens, que ela descobriu a paixão pela arte sacra. Aí, no ano de 98, eu lembro assim muito bem, porque nessa época eu estava grávida, eu acompanhando mamãe em uma das suas exposições, que ela costumava fazer os trabalhos e expor em algumas casas, se reunia com os artesãos e ia fazer exposições. E numa dessas exposições, eu tive o prazer de conhecer uma pessoa chamada Iris. Ela trabalhava com pinturas em imagens sacras. Quando eu conheci a Iris e conheci as imagens que ela fazia, eu me apaixonei. Foi assim, amor à primeira vista. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, que eu precisava, que eu queria aprender a pintar imagens sacras, pintar santos e anjos. A partir dali, ela foi a Iris, essa artesã, foi ela que me deu as primeiras orientações básicas a respeito da pintura. E nós passamos, eu e mamãe, nós passamos a trabalhar com pinturas em imagens sacras a partir dali. Após o desejo de aprender a pintar imagens, Evangelina recebeu o apoio dessa artesã e começou a fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre essa arte e assim aprimorando. No início, ela só fazia para presentear amigos e familiares, mas a procura pelas imagens começou a se tornar frequente e então ela resolveu transformar sua paixão por pinturas também em um empreendimento. Porém, teve um momento que a artista teve que dar uma pausa nas suas produções, que durou quase uma década. Começamos a vender e que deu muito certo.
né? Vendemos muito e bastante. Só que eu passei no concurso da prefeitura, eu também sou professora da rede municipal, e nós decidimos por dar uma paradinha, porque eu estava sobrecarregada, estava muito trabalho, era concurso de 40 horas, então eu tive que dar essa parada. E nesta parada durou 9 anos. Mas depois de todo esse tempo parada, em setembro de 2020, no período da pandemia do novo coronavírus, ela sentiu em seu coração a necessidade de voltar a produzir suas peças religiosas na tentativa de se confortar dentro de casa, voltando novamente a vender suas peças, mas desta vez em uma nova realidade. Com o início da pandemia, eu estava me sentindo muito aflita, vendo parentes doentes, vizinhos, amigos. Aí eu senti que precisava fazer algo que acalmasse meu coração. Aí eu retornei à pintura das imagens sacras, né? Evangelina revela que tenta dar aos clientes muito além da obra em si, procurando deixar nas redes sociais frases de apoio, a história dos santos e também que, para ela, o retorno desse trabalho tem sido muito especial, pois transforma não só a vida dela, como a de quem recebe. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, pessoas me parabenizando, pessoas me agradecendo por aquela oração que foi postada naquele dia. Inclusive, eu tenho recebido até testemunhos, né, de pessoas contando a respeito da graça que recebeu da santa postada. Durante esses anos, Evangelina viveu e recebeu muitos testemunhos. Ela destaca um que lhe tocou bastante. Eu postei a história da novena de Santa Teresinha. E eu recebi um testemunho aqui que me deixou assim, muito emocionada. A pessoa disse assim: eu fiz essa novena na época em que Creso adoeceu. Creso é o esposo dela. E fui agraciada com uma rosa bem quando estava fazendo. Se eu já tinha fé nela, ela triplicou. Uma santa linda e milagrosa. Eu fiquei assim muito emocionada quando eu li esse testemunho dessa pessoa. O esposo dela, ele teve um derrame e ela fez a novena de Santa Teresinha e foi curada. A artista costuma fazer suas produções ao som de músicas católicas que ajudam nesse processo de criação. E desta forma, a artista segue produzindo sua arte e evangeliza levando o amor de Deus através de suas peças. E agora vamos acompanhar a mensagem de Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor. Já estamos no belo mês de maio, que tradicionalmente se diz o mês das flores, o mês das mães, o mês de Maria. E realmente Nossa Senhora, com seu esposo São José, abriram o mês de maio em nossa arquidiocese com um grande presente. O padre Elton foi ordenado ontem na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Esplanada, sendo o primeiro dos 4 padres que estão previstos serem ordenados neste ano, até o mês de junho. Então, nós nos congratulamos com o padre Elton e tem uma particularidade: ele é filho de pais evangélicos. Filho de pais evangélicos, toda a sua família. Ele é católico desde a infância e se tornou seminarista e agora padre, num espírito bem aberto de diálogo com as outras igrejas cristãs. Seus familiares estiveram no seu diaconato, estiveram agora na sua ordenação sacerdotal, muito alegres de ver seu filho padre. Assim, nós nos congratulamos também com a comunidade de Corralinhos, onde o padre Elton já estava como diácono
e agora vai continuar como padre, dando assistência ali onde o diácono Wellington já por 3 anos se encontra. Agora soma os 2 ministérios, do diácono e do padre, para melhor servir aquela comunidade. E assim contribuir para aquilo que Jesus nos diz no Evangelho, hoje proclamado em todas as celebrações. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Ninguém pode dar fruto se não permanecer em mim. Eis um papel do padre. Domingo passado, domingo do Bom Pastor, nós fazíamos esta alusão às vocações sacerdotais. O padre deve ter esta missão de promover e ajudar a que as pessoas fiquem nessa ligação permanente, no permanecer em Cristo, estar unido a Ele, a fim de poder dar abundantes frutos. Só esta união com Jesus nos permite dar frutos. Quando as pessoas elogiavam Santa Teresinha, por alguma virtude, ela dizia: quando eu sou bondosa, é Jesus que está agindo em mim. Aquilo que o Evangelho diz: sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos de bom, está a energia de Deus aí dentro. O mal não é fruto da presença de Deus, é a ausência dele. Então, queremos neste domingo reforçar a nossa consciência de ser a igreja o corpo de Cristo. Como ele, nesta bela alegoria da videira e dos ramos, então ele nos fala do tronco, dos galhos e dos frutos, nos dizendo até que quando a árvore, no caso, é boa, quando a videira está boa, produzindo, ela é podada. Nós não temos no Nordeste a cultura da videira, da uva, a não ser em lugares privilegiados, como a beira do São Francisco e alguns lugares assim esparsos. Mas na terra de Jesus, todo mundo tinha uma plantação de uva, fazia o vinho na própria casa. Então, todo mundo sabia que para um pé de uva produzir mais, ele precisa ser podado. Ele diz: mas não está dando bem, mas precisa podar. Ele diz: para que dê mais frutos ainda. É aí que nós compreendemos porque de vez em quando vem uma correção na nossa vida. Vem uma certa provação que nos ajuda a abrir os olhos, porque o Senhor está podando nossas arestas para que produzamos mais frutos. Quando alguém diz, por exemplo, na confissão para mim: olhe, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo. Eu disse: está ótimo, graças a Deus. Mas você ainda pode crescer mais, porque o amor não tem limite. E o mandamento máximo de Jesus é esse: amai-vos uns aos outros. Pense que você ainda pode estar ao lado de pessoas necessitadas que ainda você não conseguiu chegar. Pense que você pode ser mais compreensiva com alguém com quem você ainda não tem tanta caridade como precisaria ter. E assim por diante. Quer dizer, nós nunca chegamos ao topo, porque a medida da nossa santidade é a própria medida de Deus. Mas Ele nos estimula, confia em nós e nos chama a dar frutos para que o mundo creia. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. A você, muito obrigada pela companhia, que nós possamos, neste mês de maio, intensificar as nossas orações pelo fim da pandemia, recorrendo à Mãe de Deus, a nossa proteção. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você.